Cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Louvai a Cristo renovo, louvai a Cristo renovo, louvai a Cristo renovo, louvai a Cristo renovo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz. Olá, boa noite Brasil, boa noite Texas, boa noite New Jersey, que já estavam conosco. Que bom que você está com a gente novamente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje o programa apresenta muitas novidades. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui. Nós vamos receber pessoas muito especiais hoje, de novo, né? E nosso tema hoje é oração. A gente vai falar um pouco de oração, né? De louvor, de agradecimento a Deus e às pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou muito feliz porque nossa vida de oração precisa realmente ser ressignificada. E é isso que a gente vai falar hoje. Nós temos uma série nova, a gente vai ter muitas novidades hoje. Eu quero agradecer a Deus por mais esse programa, por essa oportunidade. Estamos no programa número 5. Quero agradecer a minha nora Bárbara por cuidar de mim tão bem. Obrigada, Bárbara. Deus te abençoe, é muito bom ter você na família. E eu quero dizer boa noite para minhas parceiras. Boa noite, Patrícia, como você está? Olá, boa noite. Estou bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Programa 5 já, quem diria, hein? Pois é. É uma alegria, né? Uma honra poder participar dessa equipe, desse grupo, nós três, estar aqui hoje de novo. E queria dizer que, como a Teca já falou, um programa muito especial, um tema muito importante que vamos abordar sobre oração, com exemplos, com irmãs dedicadas na oração. E eu tenho o prazer de anunciar que vamos ter um quadro, né, Aconteceu Comigo, com a querida irmã Cláudia Regina, que é lá da congregação da Igreja de Cristo em São Bernardo do Campo, e vai trazer o seu testemunho de vida, né? Falar como que a oração a sustentou e a transformou nos momentos difíceis que ela passou. Então, fiquem aí, aguardem, tem muitas coisas boas. E a Nildes, que tem? Nildes, tá aí? Estou aqui, olá, boa noite também para vocês. Eu sou a Nildes, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindas a mais um programa Comunhão Mulher.
Em nosso programa hoje, o quadro Bate-Papo com ela, vamos receber também uma querida irmã, a Valéria Ortega, e ela vai falar sobre oração, como a Teca já falou, como está a sua vida de oração, como podemos aperfeiçoar a nossa vida de oração, e fique ligado, será um bate-papo bem gostoso. Além do quadro, né, bate-papo com a Valéria Ortega, nós teremos também uma série de palestras, né, não sei se eu posso dizer palestras, mas são mini palestras, né, de reflexão com a nossa querida irmã Leila. Essa série chama-se Florescendo no Deserto e hoje o tema será, deixa eu olhar, Oásis da Restauração. Leila trazendo uma palavra para nós com o título Oásis na Restauração. Então fica aí, presta atenção, não saia daí, porque logo, logo nós vamos trazer a Leila, a Valéria, a Cláudia e etc. Eu quero, antes de passar para o próximo assunto aqui, agradecer ao nosso diretor João Cruz, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, tentado fazer da melhor maneira possível. E se alguns erros acontecem, realmente não é culpa dele. A gente sabe que a internet sempre passa a perna na gente, é uma armadilha às vezes, mas ele sempre está fazendo o melhor. Então, eu quero agradecer aqui o nosso diretor aqui, que está sempre conosco, né, para nos ajudar. No quadro Conexão Mulher, hoje nós teremos a nossa irmã Gisele Rocha, da Igreja de Cristo do Butantã, e ela vai ajudar muito hoje, porque ela vai trazer alguns exercícios que nós podemos fazer, mesmo quando nós temos algumas dificuldades físicas. Então, quem está fazendo tratamento, fisioterapia e não está acompanhando, não está conseguindo sair, a gente vai ter um pouquinho da teoria sobre a fisioterapia e alguns exercícios que vão nos ajudar, tá bom? Não saia daí, a gente vai chamar a vinheta e já voltamos. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Oi, meu nome é Edson Cruz. Até bem pouco tempo atrás, um prédio era o ambiente da igreja. Agora, a igreja está mais perto de você. O culto está no seu celular. Você pode ler a Bíblia no sofá. O culto pode ser pelo computador. Então não deixe de congregar e manter comunhão com os irmãos. Tudo isso, afinal, que você precisa está a uma tela de distância. Venha conosco ter essa comunhão. Domingo, 19 horas. E logo após, veja tudo isto na internet, na página da igrejadecristo.net. Obrigado e estamos esperando você domingo, 19 horas. Estamos de volta, que bom que você está aqui. Eu quero agradecer a participação de algumas pessoas que estão no programa hoje. Minha irmã Ana Mendes, que sempre nos prestigia, a Lourdes Jorge, Patrícia, né? Já deu seu boa noite lá, bom ter você aqui. A Liliane, nossa irmã de Campinas, a Aline Grande, a Dora Gregório, muito boa noite. Elisa Costa, a Elaine Gombio, a Cida Rocha, nossa irmã da 9 de julho,
Claudete, nossa querida irmã, sempre nos acompanhando, a Mônica Silva, a Sanlai Rocha de Campinas, a Doeres Albuquerque, nossa querida irmã de Maceió, muito bom ter você aqui, Doeres, é Maceió, né? É Maceió, ok. Claudete, de novo, Doroti, minha amada, minha mãe postiça, que bom que você está conosco novamente, e abraços para vocês, que Deus esteja abençoando e nos guiando em mais um programa. Nildes, você? Oi. Então, agora nós vamos ao quadro Conexão Mulher com a Gisele Rocha. Programa Comunhão apresenta Conexão Mulher. Olá, eu me chamo Gisele, sou fisioterapeuta. Fui convidada pela Teca para falar um pouquinho para vocês sobre a fisioterapia e também sobre a necessidade da prática de um exercício durante essa quarentena. Nós estamos em uma fase onde muitas pessoas ainda estão apreensivas com o desenvolvimento dessa doença que todos conhecem, que é o Covid-19, que é uma alteração de saúde que ainda está sendo muito estudada e a gente não sabe quais serão os prejuízos dela a longo prazo também. Nesse momento, muitas pessoas estão restritas ainda ao lar e a necessidade de entender, né, que a nossa rotina ela mudou, que precisamos buscar alternativas para se manter ativo. Hoje, nós sabemos que a falta do retorno às nossas atividades de forma normal, ela pode levar algumas pessoas ao que a gente chama de sedentarismo. O sedentarismo, ele também pode ser um fator de risco, não só para o Covid, mas para outras alterações de saúde também, como hipertensão, diabetes, né, para quem já possui essas alterações. Então é super importante ter uma rotina de atividade física para que você se mantenha o mínimo possível ativo no seu dia a dia. Ainda bem que a gente tem a opção da internet que ainda facilita para que algumas pessoas tenham acesso a informações e busquem, né, algumas atividades que possam ajudar essa manutenção no dia a dia. Hoje, o que é importante a gente prestar atenção, principalmente nos nossos idosos. Esses estão mais ansiosos porque não podem sair para a rua e também é um grupo de risco bem importante e que precisam ser incentivados à prática de um exercício. E o exercício físico ele tem que ser uma atividade programada, uma atividade evoluída, com uma programação de tempo, para que seu corpo se organize, se acostume com aquilo e entenda que aquilo realmente é uma atividade que vai te proporcionar algum ganho. Hoje, eu vim trazer alguns exercícios aqui, alguns exercícios básicos, não é nada para ganho de massa muscular, perda de peso, nada disso. É para manutenção articular, manutenção ativa da circulação, ajudar a manter esse coração também ativo, ajudar a melhorar a capacidade funcional do pulmão, que é super importante nesse momento, que a gente tem que prestar muita atenção. Para as pessoas que já se contaminaram com o Covid, estão em casa, em isolamento, prestem muita atenção, porque são exercícios simples, mas que fazem diferença na sua recuperação também. Vou separar alguns itens, alguns materiais que a gente tem em casa e a gente pode praticar e reproduzir aí em qualquer lugar. Note também, preste atenção, que cada exercício ele tem que ser adaptado de acordo com a sua limitação. Se dói, se o exercício ele acaba sendo um incômodo, não faça de acordo com o seu limite, né? E respeite o seu corpo também. Então, vou separar alguns materiais e mostrar para vocês o que a gente vai usar e a gente vai desenvolvendo alguns exercícios básicos aí para vocês reproduzirem em casa. Bom, como a gente não tem muito tempo, vou passar alguns exercícios de maneira mais rápida, mas que vocês podem reproduzir na sua casa. O ideal seria que vocês fizessem pelo menos 3 séries de cada exercício. Nessas 3 séries, em torno de 10 repetições, tá? Mas para facilitar para vocês. Então, vou passar primeiro uns exercícios respiratórios. Então, primeiro, você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca, trabalhando essa capacidade pulmonar. E quando você puxar o ar, enche a barriga, deixa ela grande. Quando você soltar o ar, murcha ela. Então, inspirou, expira. Inspirou, expira. Inspirou, expira. Tudo bem? 3 vezes de 10. Lateral, inspirou, expira. Inspirou, expira. Inspirou. Frontal, puxa todo o ar e solta. Inspirou e solta. Esse aqui você pode variar também, inspirando em 3 tempos. Então, puxa o ar. 1, 2, 3 e solta todo o ar. Puxa o ar. 1,
2, 3 e solta todo o ar. Inspirou. Além dos exercícios respiratórios, vou passar alguns exercícios aqui para a parte de força. Então, ó, pés bem apoiados no chão, subiu e desceu. Sobe e desce. Treino de levantar e sentar para ganhar força de membro inferior. Depois desse, marcha estacionária. Repete aqui a marcha para ajudar na circulação, movimentação de quadril, movimentação de joelho, parte cardiorrespiratória também. Outro exercício importante para a parte circulatória. Panturrilha, pontinha do pé, subiu e desceu. Em cima, puxa o ar, embaixo, solta. Puxa o ar, solta. Puxa. Afastou as pernas aqui, inspira, em cima, solta o ar. Puxa o ar e solta. Relaxa um pouquinho. Bom, esses são os exercícios básicos, super rapidinho, mas para poder você ter uma noção do que você pode fazer em casa. É interessante que você disponibilize pelo menos 15 minutinhos do seu dia para praticar essa atividade. Isso com certeza vai fazer uma diferença para o seu organismo e também vai te ajudar a sair dessa zona de conforto. Espero que vocês continuem se cuidando. Espero que Deus também possa proteger cada um também e que isso tudo passe logo, que a gente possa voltar à nossa rotina normal, que a gente possa principalmente se abraçar, né? Que eu acho que isso tem feito muita falta para muita gente. Muito obrigada. Oi, que bom que você está conosco. Eu quero agradecer a presença aqui da Ceissa, que é a nossa irmã de Porto Alegre, da Fátima Grangeiro, que está longe de São Paulo há muito tempo. Que bom que você está conosco, Fátima. A Lude Jorge, a Elisa, a dona Silvana Ortega de Guarulhos, Deus te abençoe. Valéria Baroa de Campo Grande, Cecília Santana. Eu quero agradecer a presença de você também, Márcia, Solange Moraes, a Sara Domingues, nossa irmã da 9 de julho, a Claudete de novo e a dona Cidinha Frederici lá de Arthur Nogueira. Obrigada, Patrícia. Isso mesmo, de Arthur Nogueira. Eu vou chamar a Patrícia para apresentar o quadro Aconteceu Comigo. E eu quero que vocês, enquanto ouvem esse depoimento muito emocionante, tocante da nossa irmã Claudinha, eu quero que vocês vão pensando na importância que a igreja tem nesse mundo. De como é importante plantar igrejas em toda parte. Eu estou falando do Brasil, mas eu sei que o mundo inteiro precisa da igreja, mas quando a gente ouve a Claudinha falando, a gente começa a pensar e a se conscientizar de que realmente nós precisamos plantar igreja. Ela pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Patrícia? Com certeza, né? Com certeza precisamos continuar levando o evangelho para que o evangelho chegue a pessoas. Todos carecem de Jesus e de conhecer o evangelho, né? E eu sei que a Cláudia é um exemplo disso, né? De uma pessoa que foi alguém que levou a ela a palavra e ela foi tocada, e como ela se permite ser usada por Deus, né? A Cláudia Regina, nossa querida irmã lá de São Bernardo, como eu já disse, é um exemplo de uma serva fiel, dedicada à oração, ao serviço ao Senhor, e Deus tem usado a vida dela, cuidado, protegido, e a gente vai ter a honra, o prazer de assistir aqui então o vídeo, né? O nosso quadro Aconteceu Comigo, ela dando um depoimento, um testemunho de como Deus cuidou da vida dela e tem cuidado. Então vamos assistir com vocês aqui. Programa Comunhão Mulher apresenta Aconteceu Comigo. Claudinha, fale um pouco de você, sua família, onde você nasceu, quanto tempo de batismo, sua congregação, etc. Agradeço as meninas, né, a Teca, a Nildes e a Patrícia pelo convite, né, de estar aqui nesse quadro. Eu sou a Cláudia, mais conhecida como Claudinha, sou serva do Senhor, sou casada com o Moisés há 23 anos, tenho 2 filhos, o Samuel e o Mateus, os 2 já são batizados e nós servimos ao Senhor em São Bernardo do Campo, já vão fazer 11 anos. Quando e onde foi que você nasceu?
né? Fala um pouquinho sobre a sua infância, os seus irmãos, os seus pais. Eu nasci em Presidente Prudente, sou do interior de São Paulo. Tive uma infância, assim, acho que normal para uma criança do interior, né? Sempre brinquei, aproveitei muito aquilo que as amizades, né? As brincadeiras, eu aproveitei bastante. Eu tenho 10 irmãos, 11 comigo, e sempre vivia com a minha mãe, né? Eu andava com ela para cima e para baixo. E aprendi muitas coisas com ela, né? Ela teve 11 filhos e ela morreu muito cedo. Mas a imagem que eu tenho dela, a lembrança que eu tenho dela, são lembranças que é uma mulher que só trabalhava, que só vivia para os filhos, né? Nunca estava parada. Ela estava sempre ocupada cuidando dos filhos e sempre viveu para os filhos. Ela gostava muito de cantar, tinha uma voz muito bonita e tem músicas que eu ouço até hoje, né? E eu lembro dela. E ela muitas vezes cantava no tanque, lavando roupa, né? E aquilo me chamava muita atenção. Mas sempre assim, sempre trabalhando e sempre vivendo para os filhos. O meu pai, ele deixou um pouco a desejar como pai. E eu prefiro não falar muito sobre ele, porque justamente por isso. E seria outra história. Apenas vou falar isso. Ele deixou a desejar como pai. Como você conheceu Jesus? Como eu conheci Jesus? Eu ia fazer 14 anos quando eu conheci Jesus. E foi interessante que o alvo não era eu. A minha irmã mais velha, na época, conheceu 2 rapazes que estavam ajudando a igreja lá de Presidente Prudente, o Paulão e o Betinho. Né? Eles ficaram lá 1 ano. E eles marcaram essa reunião lá em casa para conversar sobre a Bíblia com a minha irmã e com mais 2 rapazes. E eu participei desse encontro. E no final dessa reunião, uma moça que estava lá me convidou para ir para o culto no domingo. E como eu sou era de uma família extremamente católica, eu pedi para minha mãe. E minha mãe deixou. E eu fui. E desde então, eu nunca deixei de congregar. A partir dali eu estudei a Bíblia, fiz o curso O que a Bíblia diz. 1 mês depois me batizei, em julho de 1985. Desde então, eu sirvo ao Senhor. E para mim foi algo assim, como eu vinha de uma família totalmente desestruturada, foi um presente. Porque eu passei não ter apenas o conhecimento bíblico, mas de como saber o que é realmente ter uma família em Cristo. Como realmente as pessoas podiam se importar ou se preocupar umas com as outras. E a partir daí, eu passei a almejar, a querer construir uma família em Cristo, uma família cristã. E eu gostava tanto de estar com a família cristã que eu não perdi a oportunidade de estar lá. Qualquer reunião, aula dominical, culto de adoração. E como a igreja se reunia na casa da irmã Nair, logo após o culto a gente ficava lá. Ficava não só eu, mas outros jovens, né? Inclusive, né, Deus me deu de presente uma amiga, né, que eu trago ela até hoje na minha vida, que é a Kátia. E a gente sempre estava junta. Sempre estava junta, sempre estava envolvida com a obra do Senhor. Passei a me envolver cada vez mais, né? Quem se envolve, desenvolve. E dar aula dominical, né? Buscar estudar a Bíblia cada vez mais e crescer no Senhor. E foi assim, né? Até os 20 anos. Onde tudo deu uma reviravolta na minha vida. A minha mãe, como eu disse anteriormente, sempre grávida, né? A lembrança que eu tenho dela, ela sempre grávida, uma gravidez atrás da outra. E por causa disso, ela teve uma lesão no colo do útero, que veio a se desenvolver num câncer depois. Quando ela estava grávida do meu irmão, caçula, o Hugo,
ela passou a se sentir mal, né? E ela sempre foi uma mulher muito saudável. Aí a minha avó chegou para mim e falou: Cláudia, sai do seu emprego, fica em casa para cuidar da sua mãe. E foi o que eu fiz. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. E foi o que eu fiz. E eu passei a cuidar da minha mãe. Até então, eu achava que era passageiro, que ela ia sarar, ela ia ficar bem. Ela teve uma gravidez complicada, ela sempre foi uma mulher muito forte, muito saudável, a gravidez dela sempre foi bem, ela teve todos 10 filhos em parto normal, né? Mas a do meu irmão caçula não. Ela ficou muito ruim. E eu passei a cuidar dela. Na época, ela estava grávida do meu irmão caçula e tinha mais 5 crianças. Aí eu passei a ficar em casa, a minha irmã mais velha não morava com a gente. Tinha meu irmão mais velho e ele ajudava, eu tinha mais 2 irmãos abaixo de mim que também me ajudavam muito. E eu passei a cuidar da minha mãe. Cuidar da minha mãe, cuidar dos filhos, dos meus irmãos, cuidar da minha casa. Até hoje, às vezes, eu paro para pensar como eu conseguia fazer tanta coisa naquele tempo com 20 anos de idade. Mas foi Deus que fez, não fui eu. E aí, quando foi em janeiro de 92, meu irmão nasceu. Aí nós tínhamos assim, aquela esperança, né? Os médicos falavam que eles iam fazer uma cesárea nela, tanto que o meu irmão nasceu antes do tempo. A intenção dos médicos era fazer a cesárea, retiraria tudo que estava ali, né? O útero, fazia o que tinha que fazer e ela ia continuar a vida dela. Só que, quando eles abriram, o câncer já tinha tomado conta. E eles simplesmente fecharam ela. Ela fez o tratamento que ela devia de fazer. E eles deram 6 meses de vida para ela. Até então, eu pedia para que Deus a curasse. E eu não sabia que eles já tinham dado esses dias para ela. Eu fiquei sabendo, faltava 1 mês para ela falecer. E no dia 14 de setembro ela faleceu. E de repente, eu continuei em casa, porque meus irmãos mais velhos foram trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, porque nós tínhamos uma dificuldade financeira muito grande, mas tivemos ajuda de Deus e dos meus avós, de muitas pessoas que Deus mandou para nos ajudar, Ele não nos amparou. E eu fiquei em casa para cuidar das crianças. A história é muito longa, é muito pouco tempo para falar tanta coisa. Mas hoje eu paro para pensar como eu passei por aquilo. E eu sei que foi Deus. Não tem outra explicação. Só foi por Deus. Que passagem bíblica ajudou você a passar por essa situação, por esse momento? E eu me agarrei no Senhor nesse período. E eu orava muito, lia muito a palavra de Deus. As passagens bíblicas que mais me ajudavam era: tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6 e 7. A oração é nós falando com Deus. Quando a gente lê as Escrituras, é Deus falando conosco. E eu buscava ardentemente o consolo e a ajuda do Senhor. Que hino te trouxe fortalecimento? Como eu gosto ainda, né? De louvar muito a Deus, porque a oração e a escritura e louvar fortalecia e fortalece a minha fé. Um hino que eu cantava quando eu estava em meio à tempestade era: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Um outro hino era: nas mãos do oleiro eu estava sendo quebrada e refeita de novo.
O outro hino era tudo entregarei. Porque quando a minha mãe estava em estágio terminal, eu tive que entregar ela nas mãos do Senhor. Porque o que mais me deixava triste, mesmo tendo pregado para ela não ter se convertido, não ter se batizado. E era difícil demais para mim entregar tudo nas mãos do Senhor. E a vontade dele fosse feita. E foi isso que aconteceu. A vontade dele foi feita. Mas agora, depois de que passou tudo isso, eu prefiro cantar esse louvor. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que Deus nos abençoe. Programa Comunhão Mulher apresenta Aconteceu Comigo. Oi, gente. Puxa, que emoção. Tá até difícil de voltar aqui depois de... Estou aqui tentando enxugar as lágrimas e ouvir esse depoimento da Cláudia. É emocionante e tocante e edificante ao mesmo tempo, né? Anotei algumas coisas que ela falou, alguns versículos de fé, né? Que entrega, de ter forças e continuar, né? Independente do que for a vontade de Deus na nossa vida, né? Nem sempre o que a gente pede é da maneira como Ele quer. E obrigado, Cláudia, por esse testemunho, por ser esse exemplo de mulher, né, de fé, fiel, e que não se abala com as circunstâncias, né? Muito obrigada por esse testemunho. E agora a gente quer te trazer uma homenagem, né? Espero que te alegre, de uma amiga sua, chamada Kátia Sataki. Então eu estou aqui para chamar um vídeo que é uma homenagem a você, Cláudia. Programa Comunhão Mulher apresenta Aconteceu Comigo. Boa noite a todas. É realmente um prazer poder falar um pouquinho da Cláudia, que é uma pessoa que eu amo muito, tem muitas qualidades e eu tenho certeza que todos que a conhecem podem confirmar o que eu vou dizer. Ela é uma ótima mãe, uma ótima esposa, procura muito, se dedica muito no que ensina, no trabalho em geral, no reino, e é um exemplo para mim de superação. Ela vem de uma família que teve muitos problemas, mas nada impediu ela de continuar no caminho de Deus, de procurar ser uma pessoa melhor e não ficar focada no passado.
sempre viver a vida cristã olhando para o alvo que é Cristo. Ela é uma pessoa super, super tímida, então eu tenho um orgulho enorme dela e sinto assim que o Espírito Santo a usa muito poderosamente, porque não é fácil uma pessoa tímida se expor, se colocar à disposição de servir, é muito difícil para quem é tímido. Então eu admiro muito isso nela, essa dedicação dela em servir, não permitir que a timidez a impeça de servir o Senhor e estar disposta a servir as irmãs, não é? Então, esse é um dos pontos que eu mais admiro nela, entre outros. E uma voz linda para louvar e disposição para servir, não tem tempo ruim, tempo difícil, seja o que for, ela vai topar e vai fazer muito bem. Então, além de ser uma pessoa que sabe ouvir, que sabe confortar, consolar, e amo muito, admiro e espero que todas possam aprender a conviver e desfrutar dessa pessoa linda que ela é e se inspirar, não é, nessa força que ela teve de não ser tolhida pela timidez. Eu acho isso aí fantástico, é uma desculpa que muitas pessoas usam, né? Eu não posso fazer porque sou tímido, eu não posso fazer porque sou tímido, mas o Espírito de Deus é o Espírito de coragem. E ela vestiu essa camisa mesmo. Eu quero servir a Deus e não vou permitir que a timidez me impeça. Então, esse é um dos pontos que eu mais admiro nela, entre outros, como eu já disse. Mas eu acho que é uma coisa que dá para inspirar muito a gente. Então, um abraço a todas e que Deus abençoe. Estamos de volta. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa Comunhão apresenta Conexão. Eu quero que você continue conosco, porque temos muito mais. Nós vamos iniciar a nossa entrevista daqui a pouco. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse livro, O Meu Primeiro Dia no Céu. A novidade desse livro é você conseguir imaginar como será no céu. Você já pensou nisso? Lendo o Apocalipse, aquelas passagens que a gente lê sobre o céu. Será que é assim mesmo? Mas a gente tem uma ideia muito real quando lê esse livro. É um livro gostoso, fácil de ler. Você vai ler em um dia, se você pegar, em menos de 2 horas, porque é muito gostoso. Você não vai conseguir parar de ler. E sabe qual é a grande vantagem de adquirir esse livro? É que os lucros desse livro serão destinados ao Colheita Brasil. Vocês já sabem qual é o objetivo desse projeto? Plantar igrejas. Lembra que eu falei sobre a importância de se plantar a igreja? Como que ela pode interferir ou salvar mesmo a vida de alguém, mudar o destino de alguém, como aconteceu com a Claudinha aí. E é isso, a igreja existe para isso, para transformar vidas, para trazer luz onde há trevas. Então, o nosso convite para você é adquira o livro e, ao mesmo tempo, faça uma doação ao Colheita Brasil. Todo mundo que comprar esse livro estará doando ao Colheita Brasil. Então, eu conto com você, espero que você adquira o livro, você vai gostar, ele é realmente muito bom. E eu vou chamar a Nildes, porque ela tem muitos agradecimentos para fazer. Eu também tenho, mas eu vou deixar a Nildes agradecer um pouquinho também, que ela está ali se coçando para falar obrigada para você. Nildes? Oi, vamos lá. Eu quero agradecer, então, ao pessoal de Guarulhos. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. Eu quero agradecer também a D Cavalcante, quero agradecer
que é minha irmã, né? Um prazer ela estar aqui participando com a gente. Quero agradecer também a Andréa Cândido, a Judite Cristina, e agradecer a todos que estão aí participando. Continuem, se mantenham aí assistindo o nosso programa, que está muito legal. Bom, chegou a hora do nosso quadro Bate-Papo com ela. Ela quem? A nossa querida Valéria Ortega. Tá por aí, Valéria? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Programa Comunhão Mulher apresenta... Meninas... Eu tô te ouvindo bem. Patrícia, Nildes, todo mundo me ouvindo? Sim, então estamos ouvindo sim. Sim. Bom, Sim, um muito prazer bem. estar com vocês, pessoal. Bom, Valéria, antes de iniciar a nossa entrevista propriamente dita, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quanto tempo você está no caminho, né, no único caminho que a gente tem para seguir, quanto tempo você está aí, né, como que você conheceu Jesus e nessa estrada aí, lutando pela salvação, né, quanto tempo? Então, eu estou há 44 anos em Cristo. Oh! Muito tempo. Muito tempo, que bênção. Você congrega? Atualmente eu estou congregando na 9 de julho. Uhum. E eu passei muito tempo no interior de São Paulo, uns 25 anos no interior de São Paulo. Uau! José dos Campos. E voltei para 9 de julho. Quanto tempo você está na 9 de julho? De volta. 4 anos? Que bom. E eu sei que você tem sido bastante participativa lá, né? Tem ajudado muito. Eu tenho visto você dar palestras, aula dominical. Eu te conheço. Bom, Valéria, já que você revelou quanto tempo você é convertida, eu sou obrigada a revelar aqui para o público que você foi minha monitora. Quando eu fui pela primeira vez no acampamento, a Valéria foi minha monitora. Então, ela já é ativa no reino há muito, acho que ela já nasceu no reino assim, ativa, né? E quem olha para ela, né, sempre sorrindo, ela não mudou desde que eu a conheci lá no acampamento. Pela primeira vez foi em 79, que ela foi minha monitora, e ela ainda é igual, ela não mudou nada, não é uma bênção isso? Então, nós vamos começar a nossa entrevista. Patrícia, começa. Olá, oi Valéria. Oi, querida. Bom te ver por aqui, né? A gente sem poder congregar e não podendo se ver lá de domingo, na 9 de julho, então é bom poder ter você aqui. É um presente, um privilégio a gente poder ter você aqui com a gente, né? Então, assim, como a Teca já falou, nós lá da 9 de julho temos tido muitas irmãs pelo Brasil até, mas lá na 9 de julho temos podido ouvir as mensagens da Valéria, né? Sempre edificantes, porque vejo nela uma mulher que se dedica ao estudo mesmo da palavra, né, à oração, e tem sido usada para passar essa palavra adiante. Então, é um grande exemplo para nós. Especialmente vamos falar aqui sobre oração, porque também tive o privilégio de ouvir lá 3 estudos que ela trouxe para as mulheres da 9 de julho sobre esse tema da oração, muito importantes, muito profundos, né, muito valiosos. Então, obrigada. Eu queria começar, você falou, né, num dos seus estudos sobre a oração do Pai Nosso, né, você fez um estudo, aquela oração que Jesus nos ensina. Então, eu queria te perguntar como que a gente pode fazer essa oração do Pai Nosso sem que ela se torne repetitiva, né, e que ela tenha um significado. Então, quando a gente estuda lá no livro de Mateus, né, o que Jesus ensina sobre oração, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a falar sobre oração, mas ele vem, na verdade, de uma série de pensamentos falando sobre
a diferença que o discípulo tem ao aplicar na sua vida os ensinamentos de Deus realmente do coração, né? Daquilo que está dentro dele, do espírito e não da aparência. Então, quando ele chega na oração, ele começa falando sobre orar de verdade para Deus e não para os outros, e em seguida ele fala sobre orar com significado, não como repetição. E em seguida ele ensina a oração que nós chamamos de Pai Nosso, né? Então, como é que eu posso orar o Pai Nosso com significado? É usando a mente. A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz dentro do reino, tudo que a gente faz no louvor a Deus e em Cristo, é usando a mente e o entendimento. Lembra que lá em Romanos 12 a gente aprende que o nosso culto é o quê? Racional, né? Não é um culto que deixa o pensamento de fora. Lá em 1 Coríntios 14, ele fala a mesma coisa. Eu vou orar com o espírito e oro com a mente. Eu canto com o espírito e canto com a mente. Quer dizer, a mente tem que participar em tudo que você faz. Então, a maneira de tornar qualquer oração significativa é fazê-lo de modo consciente, não automático. Então, desde que você esteja pensando nas palavras que você está dizendo e no sentido que você está dando para aquelas palavras, na sua comunicação com Deus, ela é uma oração significativa. Se você fizer as coisas automáticas, sem refletir, ou sem entender as palavras que você está usando, aí já perdeu um pouco do propósito. Então, o importante é usar a sua linguagem, aquilo que você entende, e uma coisa muito importante é buscar sempre o aprendizado na palavra de Deus. Porque a oração, como a Cláudia mesma colocou, né? Acabou de colocar, está intimamente ligada com o seu entendimento de qual é a vontade de Deus, que está na Bíblia. Então, quanto mais você lê, quanto mais você entender como é que aqueles homens de Deus louvavam e oravam, mais você vai poder usar palavras de significado na sua oração. Amém. Isso serve não só para essa oração, como chamamos de Pai Nosso, mas para qualquer outra, né? Se usarmos palavras repetidas, às vezes é tão automático, né? A gente acaba orando e usando sempre as mesmas palavras, os termos, de repente a gente está fazendo de uma forma também mecânica, né? Então isso é um alerta sempre para a gente, né? Obrigada. Sim. Bom, tenho mais uma. Ainda falando sobre essa oração que Jesus nos ensinou, que lições que ele passou, né? O que a gente aprende ali naquela oração, o que ele quis que nós aprendêssemos com ela. Assim, tem muitas coisas que você pode tirar dessa oração, mas, digamos, para o tempo que a gente tem aqui, eu acho que tem coisas assim muito básicas que a gente pode tirar, né? A primeira coisa é que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Então isso é uma coisa muito importante. Talvez a gente está tão acostumado a fazer isso que não se dá conta da importância, né? Mas para um judeu, chamar Deus de Pai, ter um relacionamento tão próximo de Deus, não era uma coisa normal, usual, assim, corriqueira. Isso era uma coisa assim muito especial. Então Jesus nos incentiva a chegar perto de Deus com essa abordagem, como Ele é nosso Pai, é uma pessoa com quem nós temos relacionamento, é uma pessoa que nos conhece e com quem nós queremos desenvolver o relacionamento. Então essa é a primeira coisa que é muito importante. Um outro aspecto que é importante é que Jesus, se você perceber ali, o início da oração que ele ensina está totalmente voltado, centrado na pessoa de Deus. Porque ele diz, Pai que está nos céus, Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que está num nível, habita nos céus, numa esfera diferente da minha, né? Então, ele está lá,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Então, vê que é tudo centrado em Deus. O seu nome seja santificado, o seu nome é santo, mas ele seja santificado na minha vida, na minha casa, na igreja, no mundo. Seja feita a sua vontade, na terra, no céu, em todos os lugares. Então, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, oração, para a gente, deve ter esse guia. Lembrar quem é Deus. Lembrar quem Ele é, a pessoa que Ele é. Lembrar que é a vontade dEle que deve ser estabelecida. Que Ele vem em primeiro lugar. E depois venho eu. E eu posso sim, Jesus nos ensina a colocar todas as minhas necessidades debaixo da mão dEle. Né? Necessidades físicas, Ele pede o pão. Necessidades espirituais, o perdão, para que eu possa chegar perto dele, as necessidades de proteção contra esse mundo de trevas, né? Então, tudo isso entra na dependência de Deus. Então, primeiro é o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele em primeiro lugar, e eu venho em segundo, em total dependência dele. Eu diria que essas são as principais coisas que eu posso tirar dessa oração que Jesus nos ensinou. Amém. Muito bom. E aí, né, como você falou aí, né, a grandeza de Deus, né, que a gente tem que colocar Deus acima de tudo, a gente sabe que Ele está lá, e que Ele conhece todas as coisas, né? Então, por que nós devemos orar, já que Deus já sabe de tudo que eu preciso, tudo que eu estou passando, que eu estou sentindo, né? Por que nós devemos orar a Ele? Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque a oração, de fato, não é sobre Deus, né? Porque é sobre nosso relacionamento com Deus. Não é sobre a pessoa de Deus sozinha. Tem um salmo, o Salmo 33, dos versículos 13 a 15, que eu gosto da figura que ele usa, diz que Deus está nos céus e olha para o mundo e vê toda a humanidade, ele conhece tudo, sabe o que todo mundo faz. E o coração de todas as pessoas. Então é verdade mesmo, Deus sabe tudo. Todas as coisas, todas as intenções, tudo que é necessário. Mas a oração sou eu me relacionando com Deus. O que eu demonstro quando eu estou orando? Eu demonstro várias coisas. Eu demonstro fé. E lembra, né? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não oro, o que eu estou demonstrando? Que eu não preciso de Deus, né? Eu não preciso me relacionar com Deus. Mas quando eu chego perto dele em oração, eu demonstro fé, demonstro temor, demonstro dependência, que é justamente aquilo que Jesus estava ensinando, né? E se não for por mais nada disso, Jesus orava. Jesus orava muito, 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 muito. Se você percorrer os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus era uma pessoa de oração, tinha um estilo de vida baseado na oração, sendo o Deus encarnado. Então, se não for por mais nada que não seja a minha necessidade de me aproximar de Deus e de demonstrar fé, eu sou discípula de Cristo, e o discípulo segue o mestre. Então não tem como a gente se aproximar de Cristo e de Deus sem usar oração, sem trabalhar em oração na nossa vida. Amém. E o exemplo do mestre, né? Isso! Muito obrigada. Agora eu passo para a Nildes, que ela tem umas perguntas para você. Obrigada, Valéria. Tenho sim. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Oi, tá boa? Bem, graças a Deus. Muito bom ter você aqui, viu? É bom para mim estar aqui com vocês. É bom que a gente não pode se ver pessoalmente, mas aí através de uma telinha a gente está se vendo, né? Isso é muito bom. Valéria, você falou que Deus, ele sabe de tudo, né? Ele vê tudo, ele sabe, né, toda a nossa vida. E aí eu te pergunto uma coisa, se quando a gente já orou, orar uma vez,
pelo nosso pedido basta, ou a gente tem que orar insistentemente para Deus? Essa é uma pergunta fácil, né? Porque tudo que Jesus fala claramente é muito fácil da gente saber o que é para fazer, porque a gente tem que fazer aquilo que Jesus está ensinando, não é mesmo? E Jesus é muito claro. Jesus diz, lá em Mateus 7, né, a partir do versículo 7, ele diz, quando ele ensina no Evangelho de Lucas, quando ele está ensinando os discípulos a orar, a partir do versículo 9, ele diz que a pessoa que ora chega a Deus com insistência. Ela bate, ela insiste, ela busca, ela procura. Ele até chega a usar o exemplo em Lucas 11 de uma pessoa inconveniente, né? Ele diz assim, imagina que você tem um amigo que na meia-noite chegou uma outra pessoa na casa dele, ele vai lá e começa a te importunar, olha, eu preciso de uns pães aí. Então ele dá o exemplo de uma pessoa inconveniente até, na insistência. Lá em Lucas 18, nós vemos um outro exemplo, da viúva que insiste com o juiz iníquo a respeito de uma causa. E Jesus diz que é como nós devemos ser na busca da justiça diante de Deus, das nossas petições diante de Deus. E ele faz até um desafio em Lucas 18, ele diz, mas será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Essa fé das pessoas que insistem? Então, tudo que nós aprendemos de Jesus é no sentido de persistência, insistência, né? Não é orar uma vez e esquecer do assunto, né? É realmente persistir em oração, e talvez até a sua oração vá mudando ao longo do tempo, né? À medida que você vai aprendendo e vai entendendo como as coisas são. Mas Jesus nos incentiva, nos ensina a sermos persistentes em oração. Então a gente vai continuar insistindo nas nossas orações, né? E nada melhor do que quando a gente vai insistindo, vai criando intimidade, mais intimidade com Deus, né? Não é isso? Não é? Exatamente. E aí, Valéria, quando a gente ora, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só fazer um comentário que, às vezes, nesse processo de ler a Bíblia, entender mais sobre Deus, conhecer melhor a Deus e orando, com muito tempo, às vezes você vai percebendo que aquilo que você estava pedindo não era exatamente aquilo. Então, talvez você mude o seu pedido, ou talvez você mude a sua colocação, porque você vai entendendo. Isso também é Deus trabalhando na sua vida, porque você vai, tá vendo como você usa a mente? Você vai entendendo melhor, você vai se achegando, você tem essa intimidade e vai aprendendo e vai, digamos, amadurecendo a sua colocação diante de Deus, mas é com persistência. Amém. E Valéria, é o seguinte, mais uma pergunta. É importante a gente orar com os irmãos, né? Na congregação aqui de Guarulhos, nós temos a reunião todas as quartas, onde se juntam alguns grupos, né? Dividimos em alguns grupos para fazer oração. E a gente sabe da importância disso. E a oração coletiva, ela tem mais poder do que a oração individual? Eu não sei, eu acho que a gente tem que dar uma, vamos dizer assim, refrasear essa colocação, porque não é a oração que tem poder. Quem tem poder é Deus, não é? Não é a nossa oração que tem poder. Isso é um jeito até muito... A gente fala desse jeito, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou pegando um gancho aqui com o que você está falando. Mas assim, a gente fala desse jeito, a oração tem poder, mas não é a oração que tem poder. Porque não sou eu que tenho poder. Quem tem poder é Deus. Eu me achego a Deus em independência, em humildade, em submissão, e Deus atua na minha vida por causa disso, porque eu estou me submetendo. Deus não pode atuar, não porque ele não pode, é porque ele não faz assim, ele não torce o braço de ninguém, né? Deus não atua em quem não se submete. Então, refraseando aqui, né? Não é que a oração coletiva tem mais poder, a oração
qualquer oração é uma oração que, feita como Jesus ensina, tem o poder porque acessa o Senhor Deus. O Senhor Deus é todo-poderoso. E se tiver uma pessoa orando, um Elias orando, o que pode ser feito é incrível. Mas o que acontece é que, de novo, Jesus nos incentiva a trabalhar juntos. E é muito interessante o que você falou sobre a igreja, porque realmente Jesus começa a falar de contexto de igreja antes da sua partida, e ele usa justamente a oração. Se você olhar lá em Mateus 18, ele fala que se tiver 2 ou 3, né, concordarem sobre alguma coisa daquilo que pedirem, Lucas, acho que Mateus 18, 19, que eles serão atendidos. E onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar com eles. Isso ele fala antes da partida dele, mas você vê que o contexto, se você for ver um pouquinho mais antes, está falando sobre o perdão, sobre a reconciliação da pessoa que errou junto ao grupo, à igreja. Então, você vê que Jesus nos incentiva a compartilhar os nossos pedidos, os alvos. Quando a igreja está orando junto, ela tem um alvo, não é mesmo? Seja ele qual for. Pode ser a colheita, pode ser o trabalho missionário, pode ser alguém que está doente. E quando nós oramos uns pelos outros, que também é mandamento do Novo Testamento, se você olhar lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, em Efésios 6, 18 e 19, quer dizer, existe um incentivo para que nós oremos uns pelos outros e estejamos juntos. Mas o que é isso? É amor, é cuidado, é eu orando por você e dizendo para Deus que eu me importo tanto com você que eu uso o meu tempo de oração para falar sobre você e não sobre mim. E quando você olha lá, é interessante porque eu só percebi isso quando eu estava meditando para essa reunião. Em Mateus 7, quando Jesus fala bata, insista, né? Bata e vai aberto, ele fala ali depois, no finzinho daquele trecho, e tudo que você quiser que os outros façam para você, você faça para eles, porque essa é a lei dos profetas. Então, olha que interessante. Ele está dizendo, você não quer ser atendido por Deus? É o contexto da oração. Então, você ora pelo outro também. O outro também é alvo do seu amor, do seu cuidado quando você ora por ele. Então, a oração coletiva não é que a oração em si, entendeu? Não é o ato de orar que tem o poder nele. Nós acessamos o poder de Deus, nós nos colocamos diante de Deus. E quando estamos todos juntos com o mesmo objetivo, que maravilha. Deus fica muito feliz, dizendo, olha, todo esse meu povo aqui pedindo juntos. Lembra lá quando Pedro estava preso? No livro de Atos? Então, é essa a ideia, né? Então, por isso que a gente faz essa refraseada aí. Né? Vou mudar um pouquinho isso. Não é a oração que tem poder, é isso aí, não é? E mais uma pergunta, Valéria. A oração sem resposta ou aquela que Deus não ouve? Olha, assim, nós falamos antes, né? Deus sabe tudo, 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 tudo. Então, ele sabe todas as orações, de todos os jeitos, de que maneira elas estão sendo feitas. Agora, a gente já aprendeu, né? Já viu lá na oração de Jesus que tem um jeito de chegar diante de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala sobre não ser hipócrita, não se importar com a aparência, não se importar com os outros, não usar de vãs repetições. Lá em Lucas 18, depois que ele fala sobre aquela parábola, né, da viúva diante do juiz iníquo e exorta a ter fé, ele fala sobre uma atitude de oração, ele fala do fariseu e do publicano. Mas não é que ele não está vendo que o publicano está orando, né? Dá para entender isso. Ele vê, ele ouve tudo. Mas Deus não se agrada de certas coisas. Ele não se agrada da soberba. Isso a gente aprende lendo a Bíblia, né? Em vários contextos. E a gente tem
algumas... tem duas passagens que eu acho interessantes. Você vê, em Provérbios 15:8, diz que a oração do justo agrada a Deus. E Provérbios 28:9 diz que quando a pessoa se recusa a ouvir a lei, até a oração dela é abominável. Então você vê que tem situações em que a pessoa, não vou dizer que é oração, mas a pessoa está sendo aceitável, agradável diante de Deus, ou não. Então, quem é o justo diante de Deus? Nós estamos na era, né, pós-Jesus, nós estamos na era debaixo da graça de Jesus. É aquele que é justificado pelo sangue. Então, essa pessoa se achega a Deus com atitude de humildade, com atitude de submissão, e ela vai ser ouvida. Não quer dizer que ela vai ser atendida da forma como ela quer, que ela vai receber aquilo que ela pediu do jeito que ela pediu. Lá em 1 João, capítulo 5, diz que quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós somos atendidos, mas nós podemos ter certeza que Deus nos ouve. Amém. Agora, se eu não me coloco, Nildes, na posição que eu devo, se eu não ouço a lei, como diz lá em Provérbios 28, olha que interessante, se eu não me recuso a obedecer a palavra de Deus e me insisto na minha oração lá pedindo alguma coisa, é meio complicado, né? Agora, por outro lado, eu vejo exemplos na palavra de Deus de pessoas que não estavam completamente dentro da vontade de Deus, mas estavam buscando, e que Deus não só ouviu, como providenciou o caminho, que é o exemplo, por exemplo, do Cornélio. Cornélio, em Atos 10, era um homem que orava, estava fora, né? Digamos, não estava dentro da vontade de Deus, não era uma pessoa que entendia, que sabia tudo o que ele deveria fazer, mas Deus providenciou que Pedro fosse lá e pregasse para ele, para que ele pudesse aprender. Então Deus ouve sim, Deus sabe quem são as pessoas que estão buscando, e isso para mim é um alento muito grande, que eu peço a Deus que as pessoas que estão buscando sejam achadas, que nós possamos achar essas pessoas, para que elas possam estar dentro da vontade de Deus. E o nosso jeito de estar dentro da vontade de Deus é obedecendo. Amém. Valéria, a gente vai dar uma pausa, a gente vai para uma vinheta e voltamos daqui a pouco. Tá ótimo. Oi, o meu nome é Paulo. Você deve conhecer muito bem este lugar, não é? Este mundo está perdido. Mas existe uma solução. Cristo é a solução. Nós costumamos a dizer que somos um no Espírito e um no Senhor, e um dia o mundo verá o nosso amor. Sabe como vamos alcançar este mundo? Somos 300 congregações no Brasil. Em cada congregação temos em média 35 membros. Somos então 10.500 membros pelo menos. Imagine que cada um dê R$150 uma vez por ano. Você sabe quanto isso daria? Sim, R$1.575.000. O que será que dá para fazer com este dinheiro? É uma questão difícil, não é? Acho que a gente poderia evangelizar este mundo inteiro, começando por aqui onde nós estamos. Podemos fazer isso através do Colheita Brasil, todos juntos. Oferte você também. Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Fui! www.colheitabrasil.com.br Olá, estamos de volta, continuando a nossa entrevista aqui com a Valéria Ortega. Tá muito legal, muito gostoso ouvir, aprender coisas sobre oração que, sinceramente, acho que me escapava alguma coisa, Valéria. Muito obrigada. Especialmente essa questão de poder da oração. E realmente o poder não está na nossa oração, o poder está em quem realiza, né, em quem concede, né, e quem responde a oração, quem tem o poder para isso, que é Deus. Muito obrigada, viu? Eu quero fazer uma pergunta para você
depois de você falar tanto de oração, você teria, assim, uma definição pessoal de oração? Olha, de um ponto de vista assim, muito pessoal, para mim, oração hoje, tá, Teca? Eu não vou dizer que foi sempre assim, mas hoje é o meu coração inteiro, o meu ser diante de Deus. Você poderia dizer com outras palavras que é uma comunhão, mas eu estou descrevendo assim para até dar porque, claro, eu falei, tem que usar muito a mente, mas é como se eu tivesse assim completamente aberta, sabe? Nada escondido, nada disfarçado. As minhas piores pisadas na bola, as minhas intenções terríveis, tudo, sabe? Todos os medos, todas as bobagens, qualquer coisa. Então, hoje em dia, não foi sempre assim, não, porque a gente falou uma coisa que é verdade, a gente vai fazendo esse trajeto crescendo, não é uma coisa que você começa e já sabe como é que funciona, né? Você vai tentando, você vai aprendendo, você vai testando e também se disciplinando, porque às vezes no começo você não sabe direito como falar, o que falar, parece que é muito tempo, pouco tempo, e com o passar, né, dos anos, no meu caso aqui, e das situações, isso vai tomar uma dimensão tão grande, é tão vital, é tão gostoso, é tão importante, que eu acho que é assim, e a vida inteira parada diante de Deus. E é muito bom. Que bom. Eu acho que realmente é uma questão de exercício, né? Como você falou, você treina ficar perto de Deus, você vai, porque é glória, né? Você está perto do Deus poderoso, glorioso, então você precisa treinar mesmo, né? E quanto mais a gente faz, mais perto a gente chega. E eu queria te perguntar, teve algum momento na sua vida assim que você falou, se não fosse a oração, em que a oração foi assim crucial para você, que você pudesse assim quase tocar na resposta ou nas mãos de Deus enquanto orava? É assim, teve vários, mas eu escolhi assim para compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas pessoas vão entender, vão se identificar com isso, que é assim. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito controladora, né? E eu gosto de resolver por natureza. Eu já melhorei muito, eu já aprendi muito. Amém. Pela atuação de Deus, pela bondade dele. Mas pela minha própria natureza, eu quero resolver tudo eu. Vou lá e eu faço, eu resolvo. Muito bem. Há 2 anos atrás, quase 3, os meus filhos tiveram que mudar de escola, já com 16 anos. E mudou totalmente o método, mudou totalmente a rotina, o método de avaliação, e eles ficaram, perdidinhos. E, assim, não dava mais para eu fazer quando eles eram pequenininhos, que é senta aqui do meu lado, né? E eu vou lá fazer junto, vou lá estudar junto, vou tomar o ponto e tal. Não dava mais. E eu também cheguei à conclusão, depois de muito tempo, que não é o certo. Quando você está lidando com outras pessoas, com filhos, com outros adultos, né? Não dá para você ficar mudando, empurrando a pessoa. Então, o que você faz com essa necessidade e com esse problema, digamos? Você ora. Você ora. E eu, olha, vou te falar, foi muito difícil, porque eles estavam enfrentando uma batalha muito dura, eu não podia fazer muita coisa, porque eu apoiava, mas quem tinha que trabalhar eram eles. A minha filha estava com muita dificuldade, ela estava apanhando, como é duro ver o filho apanhar, muito duro. E ela repetiu de ano. E olha que assim, eu orei, mas assim, joelho no chão, jejum, orei, de tanto ela não repetiu de ano, mas não teve como. Ela repetiu de ano.
Mas sabe o que Nossa. aconteceu? A gente abraçou aquele momento, a gente trabalhou em cima do assunto e ela floresceu no ano seguinte. Ela simplesmente desabrochou, amadureceu de uma forma espetacular. E eu continuei orando mais ainda, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu estou te falando agora, floresceu tudo isso, porque eu estou olhando para o passado, né? Estou vendo o resultado, porque já acabou. Sim. Acabou em dezembro do ano passado, que eles se formaram os dois do colégio. E eu olho aquilo, eu falo, gente, toda E eu estou dando esse exemplo por causa do seguinte: eu quero incentivar as mães a orarem mais. Não de uma forma controladora, sabe? Porque meio que direciona a coisa, mas largar, soltar as rédeas, assim, e realmente confiar que Deus está trabalhando na vida desses seres que, no meu caso, já são indo para a vida adulta, é muito difícil. O jeito de trabalhar com o relacionamento é através da oração, não tem forma não. E funciona. Obrigada por compartilhar isso, Valéria. Eu acho que, bom, graças a Deus, meus filhos não, meus filhos. O meu filho não está mais em idade escolar, assim, né? Mas filhos, eu ouvi uma frase, acho que a Joninha que falou essa frase mães de joelho, filhos de pé, né? Então eu acho que meu filho está casado e tudo, e ainda a oração diária, constante por ele, e é o jeito da gente não só proteger e abençoar nossos filhos, mas também de continuar perto de Deus, né? De ter uma relação com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. E se nossos filhos são nossos motivos, que cheguemos, né, mais perto de Deus, que a gente possa chegar mais perto dele. Eu ia te perguntar qual a importância da oração, mas eu acho que isso é desnecessário porque você respondeu isso ao longo de toda a entrevista aqui, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Qual é a relação da oração com a nossa salvação? Em que medida a minha oração contribui para que eu seja salva? A gente precisa pensar que a salvação não é uma situação estática, né? É uma graça que nós recebemos, mas com a qual nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver, nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, usar nossos dons, trabalhar e perseverar. Porque se eu não faço isso, não caminho, acontece o que aconteceu com aqueles leitores de Hebreus, lembra? Lá Hebreus 5, Hebreus 6, que foram ficando tão, né? Maria Mole, tão pouco perseverantes que acabaram alguns deles caindo fora. Então, a oração é parte desse processo de disciplina, de comunhão, de crescimento e amadurecimento. Não dá para você crescer na fé, permanecer na fé, portanto, manter a sua salvação, se você não orar e não crescer no seu relacionamento com Deus através do conhecimento que vem da Bíblia. Você só conhece a Deus através da Bíblia. Você conhece como Ele trabalha, o que Ele gosta e como é que as coisas são através da Bíblia. Se não for por esse canal, tem alguma coisa errada. Então, o incentivo é assim, que se você, por algum motivo, acha que a coisa está meio devagar nesse aspecto da sua vida, que você tem e vá atrás, realmente busque mais disciplina, mais contato, realmente faça um esforço, porque existe um perigo aí. Então é muito importante essa sua pergunta, porque ela não é uma coisa banal, é central na vida. E se a gente
Eu penso que longe de Deus a gente está mais perto do inimigo, né? Quanto mais longe de Deus, mais perto do inimigo a gente está. Então, realmente, eu acho que é fundamental para um discípulo que quer ser salvo, que quer chegar no céu, ele se aproximar de Deus e manter, né, desenvolver esse relacionamento com Deus e buscar Cristo como busca-se o ar, né? Porque realmente a gente não tem mais nada nesse mundo que nos atraia, né? A nossa visão, como eu falei lá sobre o meu primeiro dia no céu, agora a gente vislumbra o que virá depois, né? Desse mundo. Então, eu quero te agradecer muito, Valéria. Olha, eu quero te dizer o seguinte, que nós sempre colocamos um vídeo para nossos entrevistados, mas nós não fomos felizes com as nossas solicitações, tá? Então, mas eu quero dizer para você que a gente preparou, né, um hino para você, pensando no seu hino favorito. Eu vou chamar a Nildes, acredito que o Marco Antônio deve fazer parte disso também. É a nossa homenagem para você, nosso agradecimento. Foi muito bom, eu quero rever isso várias vezes, porque realmente é um assunto importantíssimo, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo agora, né? E eu acho que é um bom momento para a gente desenvolver nosso relacionamento com Deus. Então, eu vou chamar a Nildes. Nildes? Oi, esse cântico, ele não é só letra e música, ele é, na verdade, uma oração, né? Ele é uma verdadeira oração. E eu quero chamar meu esposo, estou pegando ele de surpresa hoje. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Amém. Valéria, muito obrigada por essa aula, que foi verdadeiramente uma aula, viu? Muito obrigada pelas palavras. A gente precisa, principalmente num momento como esse, de ouvir sobre oração, porque a gente precisa criar mais essa intimidade com Deus. E eu te agradeço muito por isso, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo cântico. É um prazer estar no meio da igreja. Amém.
Amém. Amém. Patrícia? Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria, por compartilhar conosco aí dos seus estudos, do seu conhecimento e nos animar, né, a ler mais, meditar mais e orar mais ao Senhor, entregando tudo a Ele, né. Muito obrigada pelo seu exemplo, pelas suas palavras, gostoso te ver aqui, o seu sorriso nos anima, nos inspira. Foi um prazer estar com você aqui. Boa noite, não sei se você quer dar suas palavras finais. Só quero agradecer a vocês por poder compartilhar esse momento com irmãos de todos os lugares. É um grande prazer estar no meio das irmãs. Eu diria que se a gente tem muitos problemas e tem muitas pressões no meio desse momento que nós estamos vivendo, que prazer é estar no meio dos irmãos. Então, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade e o que eu quero mesmo é servir ao Senhor, servir a vocês, sempre com as minhas orações. Grande beijo para todas, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, beijo, Valéria, mais uma vez. Boa noite, Deus te Valéria. abençoe. Obrigada, viu, por aceitar o convite, por vir com uma palavra tão... A sua voz é doce, dá vontade de ficar ouvindo aqui por horas. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado. Que você seja sempre bem-sucedida nas suas orações. Muito obrigado. Um beijo. 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 Boa noite. Vamos ter uma vinheta, Teca, é isso? Nós vamos ter uma vinheta agora, mas antes de colocar a vinheta, deixa eu falar sobre o nosso querido irmão Vicente Barbosa, sobre o projeto que ele tem para todo o Brasil, que é muito importante, na minha opinião, é de fundamental importância, que é o CRE, que ele tem comandado. Ele tem atendido pessoas no Brasil inteiro, e é tão importante. Nós estamos falando sobre oração, nós estamos falando sobre a igreja, a importância da igreja, e eu quero chamar a sua atenção para a importância desse projeto que esse irmão tem, que é o CRE, que é o de recuperar vidas, de tirar pessoas que estão presas ao vício da droga, ao vício do álcool, que não conseguem sair, não tem força para sair. Quem melhor do que alguém que saiu de lá para nos ajudar, né? O Vicente, ele é assistente social e ele tem servido a igreja com muita dedicação, e eu quero que você veja um pouquinho, nós vamos apresentar um pouquinho desse projeto dele. Se você quiser, se você conhece alguém que está passando por essa situação, na igreja tem pessoas que têm problema com vício, né, com drogas, eu quero chamar a sua atenção. Escreva no comentário, manda um comentário particular, a gente pode mandar o contato dele, porque realmente ele tem feito um grande trabalho, servido a Deus em todo o Brasil, e eu sei que ele pode ajudar você se você estiver precisando. Então, vamos conhecer um pouquinho do projeto CRE. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui imprimindo algumas folhas com os passos que vamos dar na casa de recuperação hoje à noite. Então, acabou o nosso papel sulfite branco, estou usando esse verdinho que achei aqui. E esses papéis são levados na casa de recuperação, eu deixo lá, e à noite a gente faz um estudo com eles pelo WhatsApp. Está sendo possível isso graças ao WhatsApp, eles ligam numa caixinha de som lá, e a gente faz esse trabalho aí de grupo de apoio dentro da Cristolândia. Então, que Deus nos abençoe, contamos com a sua ajuda aí, precisamos continuar esse trabalho e os atendimentos às famílias também, né? E que Deus continue nos abençoando. Hoje eu já atendi 2 famílias de manhã, também pelo WhatsApp, né? E a gente continua trabalhando. Eu estou aqui no escritório ainda, estou sozinho, e daqui também eu faço os contatos, falo com as pessoas, né? Não correndo riscos, não levando risco para minha família e nem para as famílias também que devem ser atendidas. Então,
Cuidem de nós em oração, cuidem de nós com seu apoio. Nós necessitamos de ajuda aí. Que Deus abençoe, libertos celebrando a sobriedade, com as famílias e as vidas restauradas. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muitos anos de crer. Então, estamos de volta. Espero que você tenha prestado atenção, que você tenha conhecido. Na verdade, o projeto é Libertos. Tem um site onde você pode se inscrever, obter informação, contribuir, ser ajudado. E tem um site Libertos, e a Patrícia estava falando comigo aqui alguma coisa sobre esse tempo que nós estamos vivendo, esse momento aí de pandemia. Patrícia, você pode esclarecer um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade a Teca corrigiu, mas é um complemento, né? Porque o CRER existe desde 2009, né? Um centro de recuperação que o Vicente trabalha com dependentes químicos, alcoólicos, os seus familiares, né? Tem dado esse atendimento, e com a ajuda do João Cruz, né? O nosso editor aqui, ele criou aí o projeto Libertos, né? Quando ele escreveu o livro Libertos, e depois o livro 30 Dias de Sobriedade, né, nos ajudou na criação do site, para poder divulgar ainda mais esse trabalho. E o comentário que eu fiz é que nessa pandemia, não sei se é uma coincidência, né, mas a gente viu até reportagens de que tem aumentado muito o número de dependentes, de alcoolismo, alguns com recaídas, né, nesse período de isolamento, pessoas que estão perdendo emprego. Isso tem contribuído, infelizmente, para o aumento ou, né, do início, ou da continuidade, ou do retorno, né, ao uso das dependências, né, de drogas e de álcool. E isso tem aumentado a demanda de trabalho aqui para o Vicente. A gente não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas damos graças a Deus porque ele está sempre disponível para atender essas pessoas. Então, os dias têm sido cheios, mesmo, vamos dizer assim, que ele está trabalhando remotamente, atendendo por telefone, WhatsApp, chamadas de vídeo. As pessoas têm procurado bastante, têm precisado bastante, né? Então, se você conhece alguém que realmente esteja passando por isso, se você é familiar, né, mãe, esposa, filho de alguém, pode entrar em contato, né, pode mandar alguma mensagem para mim, ou para o João, aí para a Teca, para o programa, para o Vicente, né, o Vicente Barbosa também no Facebook, e a gente vai estar disposto a ajudar, tanto o dependente, mas também as famílias que têm sofrido tanto com isso. Obrigada por essa oportunidade de divulgar, né, ele tem um livro, pode ajudar bastante na restauração dessas vidas que estão aí sofrendo, né. Nildes? Bom, então, agora vamos ao nosso quadro Pense Nisso e as deliciosas reflexões com Janaína Vieira. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito da parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, a parábola do joio e do trigo. É uma parábola conhecida, nossa, onde Jesus compara o reino dos céus a um fazendeiro que pediu que fosse plantado trigo. O trigo foi plantado durante o dia, e à noite o inimigo veio e plantou o joio. E daí os funcionários ficam preocupados, e quando tudo brota, e perguntam ao dono da fazenda: o senhor quer que arranque o joio? E ele diz: não arranca, porque vocês podem arrancar o trigo juntamente com o joio, né? E isso, claro, é uma parábola se referindo ao juízo final. É quando o trigo vai ser recolhido ao celeiro e o joio será queimado, porque é uma planta venenosa, né? O joio e o trigo, eles são muito semelhantes. E eu queria hoje conversar um pouco a respeito disso com vocês. Para quem não sabe, as raízes do joio e do trigo, elas se entrelaçam embaixo na terra. Então é muito fácil você puxar o trigo e o joio sair junto, ou puxar o joio e o trigo sair junto.
Fazendo uma analogia sobre nós e nossas virtudes e nossos defeitos, as nossas virtudes e os nossos defeitos estão entrelaçados. Então é importante que a gente dê um olhar sobre os nossos defeitos para ver onde tem uma virtude desencaminhada. Eu aprendi isso com uma irmã muito querida, há muitos anos atrás, numa aula que ela deu, na 9 de julho, falando que cada filho é diferente. E essa irmã mostrou algumas coisas que eu não conseguia ver na época e que me fez muito bem ter visto. Uma delas é que quando você olha os defeitos de alguém, principalmente dos filhos que a gente quer que sejam perfeitos, é preciso ver que há uma virtude ali naquele defeito. Então, por exemplo, uma criança mentirosa. Puxa, a criança mentirosa, onde é que tem uma qualidade nisso? A criança mentirosa, ela é criativa e ela é corajosa. A criatividade e a coragem são virtudes, mas que estão mal direcionadas com a mentira. E da mesma forma somos nós. Nós, às vezes, queremos arrancar os nossos defeitos de uma forma radical. Mas é preciso olhar com carinho os nossos defeitos e ver onde que há uma virtude que está desencaminhada, uma virtude que está sendo usada de maneira errada, que está sendo encaminhada de maneira errada. Então, quando você estiver muito triste com algum defeito seu, muito chateada por algum pecado recorrente, muito entristecida, muito frustrada com uma situação que você se vê vezes e vezes e vezes na mesma situação, ao invés de fechar os olhos ou repudiar, sente-se de frente para essa situação. Olhe para este pecado, essa dificuldade, essa sua montanha que você não consegue transpor. Olhe e veja qual é a minha qualidade, qual é a minha virtude que está desvirtuada aqui. Qual é a qualidade que eu tenho que está desencaminhada, que está mal administrada e que está me levando a pecar, que está me levando a cometer atos que eu não aprovo e que certamente Deus não aprova em mim. O Pense Nisso de hoje é carinhosamente dedicado a Sarah Meadows, a autora dessa aula formidável que me fez pensar bastante. Pense nisso. Estamos de volta. Espero que você tenha prestado atenção na reflexão do Pense Nisso. A gente tinha um outro vídeo para a oração da Janaína, que ela gravou, mas não foi possível trazer, mas eu acho que foi muito bom saber sobre a diferença entre o joio e o trigo, né? Eu vou pedir para você continuar aí, que nós temos agora o nosso próximo quadro aí, né? Na verdade não é um quadro, é uma série, né? De apenas 4 vídeos que nós vamos passar, Florescendo no Deserto. Não é homenagem, mas a Leila tem contribuído muito conosco, tem nos apoiado muito. Obrigada, Leila Zanata, que tem nos ajudado, contribuído com o seu conhecimento, com suas experiências, com seu exemplo, né, de cristã, e nós vamos ver essa série agora chamada Oásis no Deserto, tema de hoje.
além das águas profundas, o oásis da restauração. O homem restaura objetos para manter a sua criação. Deus restaura o homem para trazê-lo ao Criador. Kintsugi é uma técnica milenar de restauração de uma cerâmica quebrada usando pó de ouro. Significa colar com ouro. A cerâmica é restaurada, embora as cicatrizes visíveis e douradas transformem sua essência estética, evocando o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas. Assim, em vez de dissimular as linhas de fissura, as peças tratadas com esse método exibem as feridas do seu passado, adquirindo uma nova vida. Tornam-se únicas e, portanto, ganham beleza e intensidade. Mais do que restaurar aquilo que foi quebrado, esta técnica dá um novo significado à peça, transformando-a em algo belo ao mostrar suas imperfeições. É a imperfeição em busca da perfeição. É a arte de recompor. Quando algo valioso se quebra dentro de nós, declara o Senhor: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Jeremias 30:17. As cicatrizes não precisam ser ocultadas, e sim reparadas com fé, confiança e coragem no Senhor. No processo de cura emocional e de restauração, é importante a comunhão com Deus e uns com os outros. Não estamos sós. Nós precisamos uns dos outros para preenchermos as lacunas. Não há restauração sem paciência. E aqui lembramos os sofrimentos de Jó. Nem tudo acontece do jeito que planejamos. Então, muitas vezes, nós enfrentamos dificuldades com a aceitação de sofrer o sofrimento. Mas é esse tempo de paciência que permite a semente se transformar em flor. O convite é para cuidarmos de nossas mentes. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Quando aplicamos perdão, a cura é consistente. Só Deus restaura a nossa vida. O caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e damos a face para Deus. A restauração é uma obra milagrosa que faz nossa alma florescer, transformando nossos desertos em mananciais cheios de vida. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Deus conosco. Estamos de volta. Obrigada, Leila, por essa reflexão, por essa lição. Eu quero agradecer algumas pessoas que estão conosco aqui. A minha irmã, Marta Mendes, sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Obrigada, Marta. A Emília,
a Angélica Carmin, Valéria Malikovski, lá de Porto Alegre. Obrigada, irmã, por estar conosco. As nossas irmãs de Campo Grande. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela participação. Ruth Samaã está dando parabéns às organizadoras, estão sendo maravilhosas. Olha aí, meninas. Esse programa, eu espero não perder nenhum deles, segundo ela. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Ruth. Você sempre tem palavras tão carinhosas, tão animadoras. Muito obrigada. É bom ter você conosco. Dona Maria Benta, a Selma Alves, a Regina Raimundo, que é de Franca, a Jaguaciara Ramos, de Salvador, Claudete Costa e Silva, de Guarulhos, e a nossa querida Janaína Vieira, que sempre está nos apoiando, sempre nos ajudando. Obrigada, Janaína. Eu espero que você continue conosco e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Leila, obrigada por estar conosco também. A gente espera encontrar vocês na próxima quinta. Eu estou me despedindo. Nós quase conseguimos sair antes das 11. Olha, faltam 15 para as 11, então nós estamos saindo 15 minutos antes. Eu espero que você volte daqui 15 dias, mas na próxima quinta nós temos o Comunhão Homem com os rapazes na próxima quinta. E fiquem com Deus e muito obrigada e continue em oração. Amém. Amém. Foi um prazer estar aqui nessa noite. Obrigada pela presença de todos, né, que nos acompanharam aí nesse tempo, até agora. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom ouvir sobre oração, sobre fé, sobre irmãs que ficaram firmes em tantas dificuldades. E é sempre um prazer. Então, daqui 15 dias estaremos de volta, se Deus permitir. Semana que vem acompanhe os homens no programa Comunhão. E obrigado por essa noite. Muito boa noite, fiquem com Deus. A Nildes vai se despedir. Nildes, você tá aí? Estou aqui. Tá só a sua voz, então a gente vai aproveitar a sua voz para você falar tchau. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. Não perca a oportunidade de falar com Deus, o Rei do Universo, quem fez todas as coisas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Um abraço. Deus abençoe você, continue nos prestigiando. É muito bom ter você aqui. Luísa Estel, da 9 de julho, a Dorotia Almeida, a Claudete, a minha sogra querida Dona Isaura, obrigada por estar conosco. Que Deus abençoe vocês, Andréia, minha companheira, Cristina Salerno, que está sempre conosco, eu acho que ela é nossa animadora, ela sempre está nos animando, divulgando o programa. Obrigada, Cristina, é muito bom ter você no Reino de Deus. A minha irmã Ana Mendes, boa noite. E a todos vocês que estiveram conosco hoje, aqueles que eu falei, os que eu não falei, eu espero que você continue na presença de Deus. Eka? Ken? Não sei se você vai falar, mas meu marido está me lembrando aqui para a gente lembrar a todos do culto de domingo. A gente vai passar a vinheta daqui a pouco no final. Domingo, às 19 horas, teremos culto. Tem uma pessoa conosco, Ken Golson. Que bom, é a Sandra Golson. Que bom que você está conosco. Eu falei boa noite, Texas, eu falei boa noite, New Jersey. Eu não sei de que cidade a Sandra Golson, né? Mas eu espero que você continue conosco daqui 15 dias, no próximo programa, tá bom? E a gente se vê domingo às 19 horas no culto nacional, que é para louvar e honrar e engrandecer o nosso Deus. Deus abençoe você e até o próximo programa. Tchau. Boa noite. E aí galera, tudo bem?
Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Expedito, eu sou da Igreja de Cristo do Jardim das Flores, em São Paulo. E hoje eu tô aqui para recomendar um livro muito bacana para vocês, um livro que me ajudou e me inspirou e respondeu muitas dúvidas que eu tinha também. A gente sabe que passa por vários conflitos, né, nessa geração, essa geração proporciona pra gente vários conflitos e esse livro trata de muita coisa. Então eu vou dar uma lida na sinopse aqui só para você entender dos assuntos que ele trata. Olha só. O que está acontecendo com esta geração? Sexo, drogas, amor, pureza, tentações, depressão, sexualidade, paixão, igreja, Deus, masturbação, homossexualidade, santidade, música e muitos outros assuntos, todos juntos e misturados, são expostos e comparados neste livro. São conflitos de todas as gerações e precisam ser enfrentados. Está acontecendo uma oportunidade gerada pelos conflitos que os jovens em Cristo precisam responder com suas vidas. Então, qual que é o livro que eu estou recomendando? Este livro aqui, Mesa Redonda, Conflitos de uma Geração. O autor, irmão João Cruz. Tá, esse livro aqui ele me ajudou muito. Eu recomendo que você, principalmente jovem, leia esta obra porque ela vai te ajudar. Pode ter certeza que ela vai te ajudar, tá bom? Ela vai te dar muitas respostas de muitas dúvidas que eu tenho certeza que você tem, tá bom? Então, grande abraço a todos. Leiam este livro que ele é muito bom, beleza? Valeu! Oi, meu nome é Edson Cruz. Até bem pouco tempo atrás, um prédio era o ambiente da igreja. Agora, a igreja está mais perto de você. O culto está no seu celular. Você pode ler a Bíblia no sofá. O culto pode ser pelo computador. Então não deixe de congregar e manter comunhão com os irmãos. Tudo isso, afinal, que você precisa estar a uma tela de distância. Venha conosco ter essa comunhão. Domingo, 19 horas. E logo após, veja tudo isto na internet, na página da igrejadecristo.net. Obrigado e estamos esperando você domingo, 19 horas. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Noemir Vieira também sempre conosco aqui, Luiz Fernando Alves, Edson Alves, obrigado, não sei se são parentes, assim como vários Cruz que aparecem por aqui. Hello! Ministério Resgate apresentou Programa Comunhão Mulher. O primeiro programa para mulheres da Igreja de Cristo. Apresentação: Teca Cruz, Nildes Cavalcante e Patrícia Greck. Wow.